Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os colegas de mesa, na pessoa da Mônica Goldvoga. Eu até já falei para ela que eu sou uma grande fã. Aproveito aqui para tietar um pouco. Bem, como o tema é propaganda eleitoral e liberdade de expressão, acho que a gente vai ter um debate bem profícuo. Já estávamos debatendo ali, inclusive. Eu acho a única representante assim, da área jurídica, né, da área que aplica as leis, enquanto os outros dois colegas são da área da imprensa. Bem, mas ao invés de eu ficar aqui elencando o que pode, o que não pode, na propaganda eleitoral, tempo de propaganda eleitoral gratuita, isso tudo já está na lei, todo mundo que lê, dá para entender razoavelmente. Eu queria discutir o modelo. Hoje, a gente convive com algo que eu acho perverso e esdrúxulo. A gente convive com a figura do marketing político. E aí, eu pesquisando para fazer essa palestra, eu fui pesquisar sobre marketing, propaganda. E aí, achei uma definição muito interessante do marketing, dada por Philip Kotler, que foi selecionado em 2005 como o 4º maior guru de negócios pelo Financial Times. O 4º maior guru do mundo. E ele diz que o marketing é a função dentro de uma empresa que identifica as necessidades e os desejos do consumidor. Determina quais os mercados-alvo que a organização pode servir melhor e planeja produtos, serviços e programas adequados a esses mercados. No entanto, o marketing é muito mais do que uma função isolada. É uma filosofia que orienta toda a organização. A meta do marketing é satisfazer o cliente de forma lucrativa, criando relação de valor com clientes importantes. E ele diz que o marketing é o grande guarda-chuva na qual a propaganda se insere. E ela é definida como a propaganda, a comunicação de massa, paga, cujo objetivo é difundir informações, criar atitudes e induzir ações benéficas ao anunciante. Em outras palavras, a propaganda é todo o esforço de comunicação tendente a beneficiar uma empresa, um produto ou um serviço sob o patrocínio ostensivo de alguém. E os principais objetivos da propaganda é incutir uma ideia na mente da massa, criar um desejo pela coisa anunciada. Nem sempre o desejo está ali, mas se cria um desejo sobre aquela coisa. E levar a massa ao ato de comprar. E aí vejamos o conceito de propaganda eleitoral no glossário eleitoral brasileiro. Propaganda eleitoral é a que visa a captação de votos facultado aos partidos, coligações e candidatos. Busca dos meios publicitários permitidos na lei eleitoral influir no processo decisório do eleitorado, divulgando-se o currículo dos candidatos, suas propostas e mensagens no período denominado de campanha eleitoral. E aí eu pergunto, o que é praticado hoje se assemelha mais à propaganda que é colocada pelo próprio meio de propaganda, de marketing, ou esse conceito de propaganda eleitoral, dado pelo TSE no seu glossário? O que eu vejo são candidatos sendo produzidos como produtos pela propaganda, eles são anunciados e o eleitor compra o candidato. Quando vota nele, leva para casa. Leva para casa por quê? Ele vai influir na vida daquele cidadão. São eles que vão dizer como os recursos serão aplicados, que leis serão editadas, vai dizer o preço do salário mínimo, vai dizer como os recursos serão gastos, se vai investir na educação, se vai investir na propaganda institucional para aumentar ainda mais a sua penetração na mente do eleitor. Enfim, eu acho que ao invés de a gente ficar também discutindo perfumaria na própria justiça eleitoral, e eu chamo de perfumaria porque em 2012 eu tive que ficar analisando, eu estava na comissão de relatório e votos, a propaganda, e eu tive que ficar analisando o processo que dizia: vai multar o candidato de 2 a 8 mil reais ou de 5 mil a 15 mil reais, porque o tamanho da placa que ele produziu estava acima de 4 metros quadrados. É outdoor ou é só uma placa num tamanho um pouco maior?
Gente, isso é perfumaria. O poder econômico está aí, e eu li semana passada no blog do Fernando um caso que ele trouxe, espantoso, no dia 7 de maio, eu não vou esquecer, porque eu ainda gravei a data. Um determinado candidato, quer dizer, nem é candidato, mas para mim já é, porque é uma pessoa que paga 30 milhões a um marqueteiro no início do ano para fazer a sua campanha, não pode ser nada além de que já é um candidato. E o que é que ele quer com isso? E não há limite para a doação do candidato para a própria campanha dele. Agora que se botou na resolução o limite de 20% dos seus rendimentos, enfim, mas para o próprio candidato não. E aí o projeto do MCCE vem coibir isso, né? Bota um limite das próprias doações de pessoas físicas. Há um total máximo de R$700, e para fins de propaganda, ele tem que, para arrecadação e para gastos com propaganda, com contratação de pessoal para propaganda eleitoral, ele só pode gastar no máximo 40% da cota que foi atribuída ao maior partido, da cota do Fundo Democrático de Campanhas. Então, eu acho que a gente precisa discutir esse modelo, porque marketing político, a própria palavra já diz, marketing vem de mercado. Estamos fazendo a mercadização da política. Estamos reificando, passando por um processo de reificação da própria política. Política como coisa. Política não é coisa. E o grande, também, inovação do projeto de lei do MCCE, Eleições Limpas, é que ele vem oportunizar que tanto os eleitores como a imprensa e os próprios partidos venham a não ter aquele período restrito após o 5 de julho para discutir política, mas discutir de uma forma, como o próprio projeto já diz, limpa, sem interferência do poder econômico. E discutir não a figura do candidato, mas discutir propostas, discutir programas. E ele, inclusive, fala, no próprio projeto, ele nem usa a expressão propaganda, ele usa difundir. Então, acho que a gente até tinha que incutir esses novos termos de difusão de ideias. E não de fazer do candidato um produto a ser consumido. Porque hoje o que a gente vê? O candidato entra nas nossas casas através da televisão e ali ele é voz uníssona. O candidato hoje não põe a cara para bater. É muito fácil você repetir 10 vezes um take até ficar lindo e maravilhoso, né? E ser aceito pela população. E não tem ninguém para rebater o seu discurso. Então, no meu entender também, eu acho que o papel da mídia é oportunizar cada vez mais debates entre os candidatos, para que eles possam se mostrar verdadeiramente ali ao vivo, sem a máscara da propaganda. Então, também eu quero só tratar de um tema que me incomoda muito, que é a questão da publicidade institucional. Eu tive o cuidado de entrar no site do governo e ver quanto está previsto para se gastar com propaganda institucional para o ano de 2014. É algo em torno de quase 870 milhões de reais. Publicidade institucional realmente precisa ser feita dessa forma? Ou o cidadão, o eleitor, tem a publicidade dos atos feitos pelo chefe do executivo através de melhor atendimento nos hospitais, uma melhor educação, ruas asfaltadas, bairros com saneamento básico. As favelas, vocês podem ver, a construção delas são construções medievais. Pegue uma cidade medieval e entre numa favela e veja. É a mesma arquitetura. Ainda ontem alguém falou do filme Os Miseráveis. A gente vive em muitas dessas cenas. Bairros sem saneamento básico, em pleno século XXI, convivendo com esgoto aberto, com leptospirose. Leptospirose era a peste negra. Então, esse gasto tem que ser regulado, não pode ficar assim. Quase R$1 bilhão para propaganda institucional só em um ano. Ou melhor, em um ano não, em metade de um ano. Né? Porque 2014 é ano eleitoral, ele só pode fazer
até a metade do ano. Então, eu queria passar a palavra ao mediador novamente. O meu tempo já esgotou os 2 minutos. Obrigada.